Olá, bem-vindo ao canal Palavra em Foco. Deixe seu like, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Assim você nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Hoje vamos contar a história de Zaqueu, o menor homem da Bíblia, mas cuja fé e transformação o tornaram gigante aos olhos de Deus. A história do menor homem mencionado na Bíblia é tradicionalmente associada ao personagem de Zaqueu, um cobrador de impostos que vivia na cidade de Jericó e que era conhecido por sua baixa estatura. Apesar de ser pequeno em altura, sua história revela uma grande transformação espiritual. A história de Zaqueu é encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos conhecer como o encontro com Jesus mudou sua vida para sempre. Segundo alguns estudos, Zaqueu em hebraico é Zacar, que significa puro, justificado. Zaqueu era um homem rico e poderoso, mas não era bem visto pelo seu próprio povo, pois ele era um publicano, o que o tornava extremamente impopular entre os judeus. Os cobradores de impostos pagaram uma grande quantia em dinheiro ao Império Romano pelo direito de poder tributar seus próprios cidadãos judeus e coletar não apenas anualmente, mas também mais receitas que eles poderiam obter de seus companheiros. Os publicanos eram cobradores de impostos no período do Império Romano, e sua função era coletar tributos e taxas para o governo romano. Na sociedade judaica da época de Jesus, os publicanos eram vistos com grande desprezo e considerados pecadores por vários motivos. O povo judeu estava sob a ocupação romana, e os publicanos trabalhavam diretamente para os opressores. Isso os fazia ser vistos como traidores do povo judeu, já que colaboravam com o império estrangeiro. Os publicanos eram conhecidos por cobrar mais impostos do que o devido, extorquindo o povo para enriquecer pessoalmente. Eles tinham um contrato com o governo romano para arrecadar uma certa quantia de dinheiro, mas qualquer valor excedente que recolhessem ficava para eles. Por isso muitos publicanos se tornavam muito ricos, como Zaqueu, o chefe dos publicanos. Na visão judaica, os publicanos eram considerados impuros, porque lidavam com os romanos que eram gentios, não judeus, e porque enriqueciam às custas da exploração de seus próprios compatriotas. Sua associação com práticas injustas e sua posição como intermediários do poder estrangeiro os tornavam marginais, tanto social quanto religiosamente. Zaqueu vivia na cidade de Jericó, uma importante cidade comercial. Embora tivesse muito dinheiro, Zaqueu era desprezado entre os judeus. A Bíblia também nos conta outro detalhe importante sobre ele. Zaqueu era de baixa estatura, e isso se tornaria um fator importante em seu encontro com Jesus. Você sabia que Mateus ou Levi, como era chamado antes de aceitar seguir a Cristo e se tornar um dos 12 apóstolos, também era publicano? Assim como vemos em Mateus 9, versículo 9. Jesus, passando adiante, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Segue-me." E ele, levantando-se, o seguiu. A partir desse momento, Mateus se torna um dos 12 apóstolos, deixando sua profissão impopular e assumindo uma nova vida de serviço e fé. Tanto Mateus como Zaqueu eram frequentemente hostilizados principalmente pelos fariseus. Certo dia Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando por Jericó, e sabendo que Jesus era alguém especial, que operava milagres e falava sobre o reino de Deus, Zaqueu decidiu que precisava vê-lo. Zaqueu era um homem rico e influente, então o que ele esperava ao ver Jesus? A Bíblia nos fala que ele sabia que Jesus operava milagres, e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para vê-lo. No entanto, por ser muito baixo, ele não conseguia enxergar nada por causa da multidão que o cercava. Determinado a não perder a chance de ver o mestre, Zaqueu correu à frente da multidão e subiu em uma figueira brava. Lucas 19, 4. Isso foi algo extraordinário para um homem da posição de Zaqueu. Quando Jesus passou por ali, algo surpreendente aconteceu. Em vez de apenas passar, Jesus olhou para cima, viu Zaqueu na árvore e o chamou pelo nome. "Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa." Lucas 19, 5. Você consegue imaginar a felicidade de Zaqueu naquele momento? Jesus, o homem que opera milagres, não só está passando, mas o conhece e o chama pelo seu nome. Você já passou por um momento em sua vida em que parece que o mundo todo está contra você? Parece que você não se encaixa em lugar nenhum? Em Apocalipse 3, 20 diz assim: "Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo." Podemos destacar 3 coisas sobre Zaqueu. Primeiro,
ele sentia que lhe faltava algo em sua vida. Segundo, ele havia sido impactado pelo poder e graça de Jesus. Terceiro, ele estava disposto a correr risco sem se importar com o que o povo ia pensar ou dizer a seu respeito. Zaqueu ficou emocionado e desceu rapidamente da árvore. A multidão que assistia não gostou do que viu. Eles começaram a murmurar, dizendo: ele entrou para ser hóspede de um homem pecador. Lucas 19, 7. Mas Jesus não se importava com a opinião da multidão, ele estava mais interessado no coração de Zaqueu. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, algo incrível aconteceu. A presença de Jesus mudou o coração de Zaqueu completamente. Ele se levantou e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lucas 19, 8. Da mesma forma podemos destacar 3 atitudes de Jesus para com Zaqueu, que nos mostra o amor e o poder de Deus em nossas vidas. Jesus pede ajuda a Zaqueu, fazendo-o se sentir importante, dando-lhe status e autoestima. Ele dá reconhecimento e valorização a Zaqueu, de modo que ninguém do seu povo o fizera antes. E por último, ele dá a Zaqueu a oportunidade de repensar seu papel e valor diante do seu povo. O apóstolo Paulo falava em seus ensinamentos que não era por sermos merecedores, mas pela graça e misericórdia de Deus. Zaqueu, antes um homem ganancioso, agora estava disposto a devolver tudo o que havia adquirido de forma desonesta e mais ainda, a dar metade de sua riqueza aos pobres. Ele experimentou uma verdadeira conversão, arrependendo-se de seus erros e mostrando frutos de uma mudança genuína. Jesus, vendo a mudança no coração de Zaqueu, declarou: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 9 e 10. Essa declaração de Jesus é poderosa, pois mostra que a salvação está disponível para todos, não importa o passado ou os erros cometidos. Zaqueu, o menor homem da Bíblia, se tornou grande espiritualmente, pois encontrou o caminho da redenção ao abrir seu coração para Jesus. A história de Zaqueu nos ensina que para Deus não importa o nosso passado, mas se nos arrependermos de coração. Assim como fez Zaqueu, que se arrependeu e estava disposto a reparar os seus erros, também somos perdoados, e que os nossos pecados já foram pagos por Jesus, através da sua morte e morte de cruz. Se você já se sentiu pequeno ou insignificante aos olhos do mundo, lembre-se que aos olhos de Deus você é valioso e amado. Essa narrativa é baseada em Lucas 19, 1-10 e traz a história de Zaqueu de uma forma cativante, com uma mensagem clara de redenção e transformação. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos inspiradores das Escrituras, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o poder da transformação em Cristo. Até o próximo vídeo. Que a paz de Deus esteja contigo.